Glória a Deus. Aproveitar que estamos em pé, vamos ler apenas um versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Eu vou ler o versículo de número 8. Isaías 64, apenas este versículo de número 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Bondoso Deus, maravilhoso, glorioso e eterno Pai. Como é bom nesta noite poder chamá-lo de nosso Pai. Oramos pedindo que o Espírito Santo nessa noite se manifeste de uma maneira muito especial nessa casa. Eu preciso muito do Senhor. Usa a minha voz, não me sinto tão bem agora, mas o Senhor é poderoso para tocar na minha garganta, na minha voz. Oro a Deus pedindo nessa noite que a mente e coração de cada um de nós possam estar ligados agora aos céus, para receber de Deus uma palavra de edificação. Em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem sentar. No livro do Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo número 7, encontramos lá Deus dizendo como seria feito o homem. Então disse que Deus pegou do pó da terra e formou o homem. Então, nessa noite, é bom você saber que você não passa de barro. Não é? Deus pegou, obrigado, irmã. Deus pegou do pó da terra e formou o homem. Tanto é que Salomão, muito sábio, ele disse: nós saímos do pó e ao pó a gente retorna. Tu és pó, e ao pó se torna depois para sua origem. O homem, matéria, o homem físico, o homem corpo, como nós estudamos domingo passado aqui à noite. Nós, todavia, queridos, quando Deus soprou a vida, Deus fez do homem, apesar dele continuar sendo esse vaso de barro, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Deus o encheu com seu Santo Espírito. Então, eu e você nessa noite, não podemos nos vangloriarmos de ser muita coisa, porque somos barro. Todavia, quando vem para o lado da presença divina, da presença poderosa do Criador em nós, nós nos tornamos santuário do Deus vivo. O texto que eu li nessa noite disse: ó Senhor, Tu és o nosso Pai. A palavra de Deus diz que existe dois pais. Satanás é o pai daqueles que não têm Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Jesus disse que só existe dois pais espirituais: ou é filho de Deus ou filho do diabo.
Não tem maneira de ficar ali, eu não sei de quem sou filho. Hoje à noite o Espírito Santo testifica com o seu espírito e com o meu espírito, se de fato nós somos filhos de Deus. Então a primeira certeza que eu tenho que nessa noite saber, eu sou um filho de Deus. Eu nasci de novo. Eu fui redimido. Eu fui transportado do reino das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Eu sou hoje um filho de Deus. E se você é filho de Deus, Isaías diz assim: nós somos o barro. Não passamos de barro. Mas tu, ele disse, é o nosso oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. E nessa noite eu quero falar um pouquinho a respeito do barro. Porque, queridos, às vezes a gente esquece que não passamos de barro. Quando nós, irmãos, nos tornamos gente, feitura de Deus, moldado pelas suas mãos, nós nos tornamos não apenas seres viventes, mas nos tornamos aqui depositários ou santuários, habitação de Deus para aqueles que são filhos de Deus. E hoje à noite eu quero falar qual é o plano que Deus tem para mim e para você como esse vaso que Ele quer encher de glória, que Ele quer honrar, que Ele quer usar, que Ele quer fazer nessa noite. Meus queridos, no domingo passado eu já falei aqui que esse corpo, esse templo, esse santuário, a Bíblia diz que Deus o cerca de honra, que Deus o santifica, que Deus o torna um templo sagrado, um templo santo. Eu estava dizendo que muitas vezes nós valorizamos mais o templo como igreja, como casa, como santuário, achamos que ele é mais sagrado do que o nosso corpo. Por isso, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre esse maravilhoso mistério de eu e você sermos vaso de barro, mas que Deus enche, nos honra com a sua presença. A santificação, queridos, a Bíblia declara que ela é de fato não apenas separação para Deus. Nós somos separados para Deus, somos trazidos das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor, mas a santificação, ela é de fato um processo que começa na nossa vida quando nós fomos alcançados pela graça, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e fomos de fato salvos, mediante o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Paulo disse, em Romanos 12, verso 1 e 2, principalmente o versículo 2, que ele disse que nós devemos todos os dias experimentar, na nossa caminhada de fé, na nossa transformação de vida. Deus quer que nessa noite entendamos que Ele quer nos renovar, mente, alma e espírito, que Ele quer nos encher de tal maneira com a sua presença, que aqui na terra nós sejamos este ser que, olhando as pessoas para nós, possam ver muito de Deus em nós. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 7. Temos, porém,
este tesouro. Que tesouro é esse? A graça. Sermos habitação de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de... Você é o quê? Vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que jamais nós achemos que somos, em nós mesmos, por nós mesmos, pela nossa inteligência, pela nossa capacitação pessoal, nós não somos, irmãos, nada sem a graça. Temos, porém, esse tesouro. Já imaginou, queridos, você ser morada de Deus? Você ser casa de Deus? Habitação de Deus? Você ter esse tesouro que é o reino de Deus dentro de você? Mas temos esse tesouro num vaso de barro. Para que a excelência seja de Deus e não de nós mesmos. Isso faz com que nós nos humilhemos mais, reconheçamos mais, porque quanto há da parte do diabo, irmãos, a tentação para que nós achemos que nós somos qualquer coisa. A excelência tem que ser dele, a glória tem que ser dele. Se há luz, ela não vem de você, ela é o reflexo de Deus em você. Se há qualquer virtude, estas virtudes são vindas do Espírito Santo e são refletidas na sua maneira de viver. Amém? E nessa noite eu quero falar um pouco então sobre o que é barro. Quais são algumas características do barro para que nós, hoje à noite, nos saiamos daqui mais cristão que nós entramos, mais convictos de que Deus nos quer para Ele. Nessa noite, queridos, em primeiro lugar, o barro não tem valor. Já notou que as nações brigam pelo petróleo, pastor Daniel? As guerras, muitas guerras, você viu naquele Oriente lá, por que guerra? Dizem que aquela guerra que os Estados Unidos fez no Iraque não foi por causa do Saddam Hussein, mas foi por causa do petróleo. Porque é um dos países que mais exporta petróleo para os Estados Unidos. Irmãos, os povos, as potências, elas brigam por petróleo, porque petróleo tem valor, não é verdade? Ouro, brigam por... Aqui no nosso país aí, quanta matança por causa de ouro, já notou? Quanta matança, pouco tempo lá mataram um tempo, lá naquela extração de ouro, está entendendo? Brigam pelo ouro, brigam por pedras preciosas, mas já viu falar de fazer guerra por causa de barro? Hein, Edson, já ouviu falar? Fulano, olha, o país tal está brigando por causa de barro. Não briga por barro, briga. Barro é barro. Não é? Há 2 anos atrás, lá em Mariana, lá perto onde eu nasci, foi uma enxurrada de barro, não é verdade? Que só destruiu barro. Barro. O barro não tem valor. E nessa noite você olha para dentro de si e diz: eu sou barro. Irmãos, é misterioso isso. Muito misterioso isso. A igreja, irmãos, infelizmente ela sofre por causa da vaidade, muita vaidade pessoal das pessoas. Quando nós achamos, às vezes, que somos alguma coisa. Eu já vi pessoas, irmãos, fazendo discursos que
num dia se apresenta como quase que uma divindade, no outro dia está deitado numa mesa sendo velado. Já viu? É barro. Somos barro. Paulo diz que a nossa glória não está em nós mesmos, nas nossas realizações, mas está em Cristo. Aquele que se gloria, Paulo disse, deve se gloriar no Senhor, porque não tem nenhuma aprovação aquele que recomenda-se a si mesmo. Isso está na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 17 e 18, você pode depois conferir em casa. Barro. Mas o barro, queridos, também ele é muito frágil. O barro é frágil. Não é verdade? Você pode ter o melhor vaso de barro, às vezes com a maior cobertura de pintura, que você olha assim, aquela coisa mais linda. Se escapar, se torna o quê? Um monte de cacos. Porque o barro é frágil. Se você tiver um vaso de cobre, um vaso de ouro, pode cair, quebra. Por isso Deus nos escolheu, irmão. Deus podia ter feito a gente de ouro, não é verdade? Não podia pôr também. Deus é o dono do ouro e da prata. Por que não fez você de ouro, Sérgio? Ou Edson? Vamos pegar do ouro e fazer o homem. Ou melhor, vamos fazer de prata para ser. Não pegou, irmãos, destes minerais de toda a criação. Deus vai pegar o mais frágil, barro. Barro, como eu disse, é diferente dos outros minerais. Isso mostra, irmãos, que às vezes todos os projetos humanos, de uma só vez, podem ir todos por água abaixo. Basta uma pequena pressão da vida para que os nossos sonhos se despedacem como uma botija. Como lá no profeta Jeremias, capítulo 19, versos 10 e 11, que diz assim: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Deus disse: eu abato o orgulhoso, eu quebro todos os projetos, toda a vaidade, de uma hora para outra. Deus disse, como vaso, como barro, eu posso fazer isso. Irmãos, quando a pessoa não se quebra, não se humilha, cuidado, porque Deus pode quebrar. Amém? Por isso é melhor que nós nos humilhemos, nos quebrantemos, reconheçamos, porque a arrogância pode até impactar homens, mas não o Criador. Meus queridos, a nossa fragilidade, nós somos muito frágeis. No entanto, ela é uma bela
oportunidade de Deus trabalhar. Porque Deus quer um barro maleável. Deus quer fazer de mim e de você, quando nós nos entregamos nas suas mãos. Deus diz assim: a minha graça, Paulo, ela basta para você. Porque o meu poder, Paulo, Deus disse para Paulo, ele torna-se mais perfeito em você, exatamente na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, aí eu te faço forte. Amém? Nós reconhecemos isto, irmãos. Somos barro, somos frágeis. Deus nessa noite quer trabalhar em nós. Deus quer nessa noite tão somente que nós nos coloquemos diante dele e digamos para ele: seja feita, Senhor, a sua vontade. Nós precisamos aprender com que ele trabalha com gente como eu e você, com cada um de nós nessa noite, que nos dispomos e dizemos para Deus: eis-me aqui. Precisamos, irmãos, todo dia dizer para Deus: eu nada sou, para que então Deus possa dizer: tudo pode aquele que eu fortaleço. Tudo. Quando olhamos, irmãos, para a palavra, no dicionário, a palavra fraqueza, nós encontramos de fato a ideia de que fraqueza significa fragilidade. Fraqueza significa, irmãos, alguém que não pode de si, não tem força de si mesma. Fraqueza, fragilidade, qualidades do barro. Mas o barro tem uma outra característica também, irmãos. Se você for ver, vou ler agora com vocês mais uma passagem aqui no capítulo 45 de Isaías. Vamos lá para o livro de Isaías. Isaías 45 diz assim. Isaías 45, versículo número 9. Diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de o quê? Um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, o que fazer? Ou a tua obra não tem alça? Por isso o barro, irmãos, não tem querer. Estou dizendo nós, quero que os irmãos entendam, eu e você perante Deus não temos o nosso querer. Eu quero que faz comigo assim, Deus. Não. Não é você que diz como Deus deve fazer. É você dizer como Jesus disse: seja feita a tua vontade. Irmãos, porventura dirá o barro àquele que o formou como ele deve fazer? Seria absurdo admitir que o oleiro consultaria o barro sobre a forma que ele daria ao vaso. Deus ensina-nos aqui uma poderosa e inesquecível lição. Ele chama Jeremias, vamos para o livro de Jeremias, capítulo 18, mais à frente aí, capítulo 18 de Jeremias.
Deixa eu achar aqui. Capítulo 18 do livro de Jeremias, versículos 1 a 4. Diz assim, olha. Jeremias 18, 1 a 4 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, o vaso, o barro, desculpe, ele não tem querer. Essa passagem do profeta Jeremias aqui, irmãos, é uma das mais lindas e significantes passagens da Bíblia a respeito da obra da redenção. Imaginem vocês, Deus lá no início da criação, ele vai, toma barro ou terra, faz da terra barro, mistura aquele barro e molda o homem. E depois sopra nele a sua vida. Deus compartilha da sua vida para a vida do homem. Mas lá mesmo no livro do Gênesis a gente encontra, como nós estudamos hoje na escola dominical, que esse vaso soltou-se das mãos do oleiro. E ele quebrou. Hoje nós estudamos sobre Deus fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Deus moldando o homem, soprando nele a sua vida, e esse vaso escapa das mãos do Criador. Escapa das mãos do oleiro. E esse vaso se quebra todo. Quando você lê os primeiros versículos de capítulo 3 do livro de Gênesis, se você não continuar lendo, diz: acabou. O homem estragou tudo. Ele escapou, quebrou. Mas ali mesmo no livro do Gênesis tem a primeira promessa messiânica da Bíblia, que Deus disse: eu não desisto de você. Essa visão que Deus deu a Jeremias, queridos, é muito linda. Que disse que o oleiro fez o vaso e ele caiu e quebrou. Mas esse mesmo oleiro pega agora de novo os cacos. Ele leva de novo e coloca água. Ele amolece de novo o barro. E ele dá nova forma agora, amém? Foi isso que ele fez com você. Você não passava de um vaso quebrado. Você não passava de um vaso quebrado. Tem uma música que a gente faz tempo que não canta aqui, que diz assim: eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo,
Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Todos os dias, irmãos, deveríamos dizer: Senhor, se tem alguma coisa que precisa ser refeita, faça. Eu quero ser todos os dias esse vaso novo. O barro não tem querer próprio. E muitas vezes, irmãos, temos que dizer para o pai: quebra. Estou achando que sou alguma coisa, quebra. Se eu estou achando que estou muito alto, o senhor quer que eu diminua? Quebra. Nesse texto, o oleiro estava construindo um vaso que ele quebrou as mãos. Ele tomou ele e fez um novo vaso, segundo bem lhe pareceu. O texto disse: devemos entender, irmãos, que ao barro não resta uma outra opção senão render-se à vontade soberana do artista que o manipula. Barro não faz birra, barro não grita, barro deixa ser modelado segundo o oleiro. Devemos ser assim nas mãos de Deus. Quantas vezes, irmãos, Deus quer dizer: eu quero moldar você? Não, eu não quero. Quantas vezes ficamos até bravos porque hoje o pastor está falando de algo que eu não gosto. O oleiro está dizendo: mas eu quero arrumar, assim, quero dar uma consertada em você. Nós temos que ser como barro nas mãos do oleiro. Dizer para Deus: molda-me do jeito que o Senhor quer. Não é eu que dito a maneira que eu vou ser. É o Senhor que me dá. É o Senhor que me molda. É o Senhor que me amassa. É o Senhor que, se precisar doer, deixa doer. Nós precisamos, irmãos, ver na Bíblia grandes homens e mulheres que só foram usados por Deus porque se dispuseram a dizer para Deus: eu sou barro, faça-se a sua vontade. Quando o anjo visitou Maria e disse: Maria, você foi escolhida pelo Criador para ser a mãe do Salvador, ela disse: eu sou o vaso, faça-se na minha vida o que queres. Quantos, queridos, como Paulo, que era arrogante, cheio de ódio, cheio de desejo de destruir tudo aquilo que era contra a sua religião, contra as suas filosofias, sua maneira de interpretar a religião. Mas quando ele foi quebrado naquela estrada, quando ele disse: quem é o Senhor que me fala? E Jesus disse: eu sou Jesus, Paulo. E você deve ir, levanta-te. E lá vão dizer tudo o que é para você fazer. E Paulo foi levado, e dali para frente, queridos, esse Paulo disse: hoje eu entendi que se eu tenho alguma coisa, se há um tesouro, esse tesouro está depositado aqui num vaso de
barro. Barro não tem vontade própria. O barro não tem querer próprio. Eu gostaria muito que você entendesse o que eu quero dizer para você hoje à noite. Que muitas vezes a palavra te convence, mas lá dentro de você tem uma voz mais forte que diz: eu não quero. Prefiro continuar do jeito que eu sou. Deixa-se nessa noite ser o barro que Deus quer. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser quebrado. E é melhor que Ele, nessa noite, tome você e molde você do jeito que Ele quer. O barro, irmãos, ele é a matéria-prima do artista. Não é verdade? O barro é a matéria-prima do oleiro, do artista. Eu gosto de assistir alguns vídeos no Discovery, esses canais. É bonito você ver algumas. Já viu como que o oleiro faz o vaso? Eu fico pensando que, irmãos, eu acho que tudo é arte, né? Mas o artista que ele imagina, eu vou fazer um vaso desse tipo, ele vai levando, e é feito na mão, já notou que ele põe ali, e vai modelando aquela, como que chama o negócio que roda? Tem uma máquina que faz o negócio do barro e girando, né? A água vai caindo, e ele vai dando, faz um vaso menor, um maior, faz um vaso mais baixo, um vaso com a boca mais aberta, mais fechadinho. Ele faz de um jeito. Tem vasos de todos. Você vai nas casas que vendem vasos, você vai ver vaso de todo jeito. Mas na hora que termina o vaso já notou que é tudo igual? Tudo é barro. Daí para frente vai colocando o quê? Vai pintando, vai esmaltando, vai colocando tudo, mas é só a parte de fora. Lá dentro, irmãos, é barro. Mas o barro, de fato, ele é a matéria-prima do artista. Se você nessa noite se considera barro, diga para o artista: me modela. Diga para o artista que é Deus que te fez, e Jesus que te salvou, e o Espírito Santo que mora em você, diga assim: olha, pode fazer do jeito que quiser. Me molda. Se tiver alguns defeitos, tira. Se tiver algumas arestas, tira. Se precisar quebrar alguma parte e refazer de novo, refaça. Eu sou a matéria-prima. O Senhor é o artista. Entender isso, irmãos, você dá a Deus uma oportunidade incrível de trabalhar em você. Porque Ele respeita a sua liberdade. Ele te fez a imagem e semelhança dele, mas hoje Ele te fez também capaz de dizer: eu quero ou não quero. Por isso não é só cantar: eu quero ser, Senhor. Diga para Deus, não apenas cantei que eu quero ser mesmo. Matéria-prima. Eu quero ser o vaso, e quero que o Senhor seja o oleiro. Faz do jeito que quer. Faz do jeito que quer. Nas mãos dele, irmãos, o barro vira aquilo que ele deseja. Você gosta de apreciar vasos bonitos? Eu gosto. Deixa Deus pintar você, modelar você,
que as pessoas olharão para você e vão ver que tem muito de Deus em você. Tem muito da beleza de Deus em você. Tem muito das virtudes divinas em você. Paulo disse: temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre de Deus e não de nós mesmos. Deus, irmãos, nessa noite está olhando aqui e vendo muitos vasos. Deus, nessa noite, deseja colocar dentro de nós honra. Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Nessa noite diz para Deus, porque o vaso, não é verdade? Só o vaso já é bonito, mas concorda que esse vaso fica mais bonito quando coloca essas flores nele? Não fica mais bonito? Se tira as flores, você nem liga muito para o vaso, liga? Deus nessa noite está dizendo: essas flores representam os dons, os talentos, as virtudes, aquilo, o vaso. Ele de fato é um tesouro para Deus, ele de fato é um lugar onde Deus deposita seu tesouro. A parte do vaso, irmãos, como diz Isaías no capítulo 64, versículo 8, que lemos hoje à noite, a parte do vaso usado como base de tudo, da mensagem de tudo, para hoje à noite é: tu és meu Pai. Eu sou barro e o Senhor é o oleiro. Que Deus nos ajude. Irmãos, nós não temos valores atribuídos a nós mesmos. Só temos devido valor quando nós permitimos que Deus trabalhe em nós, deposita em nós toda a sua beleza. Fiquemos em pé. Somos frágeis. E por isso não podemos, irmãos, nessa noite dizer: tudo isso acontece porque eu sou, porque eu nada sou. Deus nessa noite está dizendo: deixa que a minha vontade prevaleça sobre a sua vontade. Porque barro não pode ter vontade própria. Barro aqui significa uma vida rendida. Ainda há pouco cantamos: rendido estou. Quantas vezes cantamos, irmãos, e não avaliamos a riqueza da mensagem que nós cantamos? O que é rendido estou? É dizer: ó Deus, é a sua e não a minha vontade. É o seu e não o meu querer. Que Deus nos ajude nessa noite. Feche seus olhos. Ouça mais uma vez a voz do Senhor dizendo: eu sou seu Pai. Você é filho de Deus. Eu sou barro. Tu és o oleiro. Vamos cantar mais uma vez esse cântico que cantamos ainda há pouco. Se você sabe, canta. Se não sabe, quem sabe eles acham a letra ali em cima, coloca lá. Eu quero ser Senhor amado, como
me fazia de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Nós vamos cantar mais uma vez e deixamos aqui à frente esse espaço para aqueles que queiram orar. Aqueles que nessa noite querem dizer: Deus, eu vou ali à frente dizendo: eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esse vaso nas mãos do oleiro. Se precisa nessa noite arrumar alguma coisa na minha vida, o Senhor tem toda a liberdade de fazer. Eu convido todos que queiram receber oração nessa noite, que queiram consagrar-se como vaso para Deus honrar, vaso para Deus encher da sua beleza, vaso para Deus depositar dons, talentos, vasos que nessa noite podem ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, revestidos com o poder dos céus. Deus nessa noite está chamando vasos. Eu creio na manifestação do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nesse batismo de santificação, nesse batismo de transformação, nesse batismo, quando nós nos rendemos, nos consagramos, estamos dizendo: eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esse vaso. Se você nessa noite deseja isso, venha aqui à frente em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. O altar está aberto. Nós vamos mais uma vez cantar. E enquanto cantamos, eu convido os irmãos que estão aqui à frente para dizer: ó Deus, eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esse vaso. Se na minha vida tem algo que precisa ser mudado, muda. Nessa noite eu quero ser esse vaso para o Senhor remodelar do jeito do Senhor. Tira de mim qualquer atitude que como vaso eu estou tentando prevalecer. Eu quero me entregar como barro, como vaso, para o Senhor fazer a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Cante mais uma vez, bem alto. Sim, Senhor, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Sai daqui nessa noite com esse desejo no coração. Todos os dias, ó Deus, eu quero dizer: eis-me aqui, eu sou o barro, Tu és o oleiro. Molda-me cada dia, ensina-me cada dia, mostra-me, Senhor, a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Pai Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez eu quero te agradecer por este lindo dia, por cada família aqui nessa noite representada. Quero nessa noite, meu Deus, te louvar por cada vaso aqui, por cada homem e mulher que aqui está. E ao sairmos desse santuário hoje à noite, meu Deus, queremos levar no nosso coração essa palavra, e todos os dias dizer: eis-me aqui, eu sou o vaso, Tu és o oleiro. Glorifica Teu nome, glorifica Teu nome. Aleluia, aleluia. Louva o Senhor com suas palmas.